Então a principal porta é informação, é eu buscar entender o que é um indivíduo autista, quais são as necessidades. Sabemos que o autismo é um distúrbio neurológico que atualmente se enquadra no transtorno do espectro autista. Não é por acaso que o símbolo do autismo é composto por inúmeras peças de um grande quebra-cabeça. Há muitas perguntas a serem respondidas e quanto mais soubermos as respostas, mais poderemos compreender e ajudar nossos filhos a levarem suas vidas com mais qualidade. Para falar do assunto neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo, estamos aqui com o psicólogo Matheus Alves. Matheus, quais os mitos mais comuns sobre o autismo que nós, profissionais, identificamos nos atendimentos? Perfeito. Quando a gente fala dos mitos envolvendo o autismo, tem muita coisa associada, né? Primeiro ponto é que se acredita ter uma prevalência maior de meninos autistas que meninas. Quando a gente para pensar nos critérios diagnósticos, a gente entende que esses critérios costumam ser mais gritantes na população masculina. Então isso faz com que se diagnostiquem mais meninos do que meninas. Outro mito também é que os pacientes deixam de ser autistas ao longo do tratamento. A gente entende o autismo como uma condição e entende ele como um espectro, o que possibilita essa fluidez, né, entre diminuir ou aumentar a autonomia ao longo do desenvolvimento, da terapia e demais intervenções, mas deixar de ser autista ou ter a cura para o quadro também é um mito. Além disso, a gente tem também condições como o autista nunca falar. A gente tem casos de autistas que vão falar a partir da intervenção adequada, do acompanhamento adequado. Então, a gente tem alguns mitos também associados aos déficits que esse paciente vai ter ao longo da vida. Muitos pais, eles têm perguntas como: por que meu filho gosta tanto de pular? Por que meu filho não me olha nos olhos? Por que meu filho repete frases e palavras que acabamos de falar? Ou não interage com crianças da mesma idade, né? São alguns sinais aos quais os pais devem prestar atenção? E se existem outros comportamentos também nos quais a família pode estar atenta para diagnosticar? Perfeito. A gente sempre tem que estar muito atento a tudo que é critério diagnóstico, tudo que é comportamento, e entender um pouco de qual é a função. Eu gosto muito de trazer o exemplo de andar na ponta do pé. Andar na ponta do pé às vezes parece incomodar os pais e realmente tem uma vilanização do que é o andar na ponta do pé, só que às vezes isso é do desenvolvimento infantil. Às vezes a criança está no meio de uma brincadeira e está andando na ponta do pé para olhar mais de cima, para olhar mais alto, está conhecendo e explorando o corpo. Então tudo que a gente tem como critério precisa estar sempre analisado. Em quais contextos esse comportamento está sendo emitido? É sempre quando ele está brincando? É sempre quando ele está muito eufórico? É sempre quando ele está entediado? Para a gente entender. A gente tem hoje um recorte de um imediatismo muito grande, né? Então esse tempo de espera que parece incomodar, que parece desregular meu filho, ele está sempre associado a ter que esperar ter acesso a algum brinquedo, ter acesso a algum item de interesse. Então é muito importante sempre analisar. O DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais lá da Associação Americana de Psiquiatria, ele está na 5ª edição e ele é a principal ferramenta diagnóstica. Ele fala de 5 critérios, né, então são critérios que vão envolver interações sociais e linguagem, né, critérios A e B, déficits nessas áreas, mas também ele vai falar de comportamentos que aparecem na primeira infância, e aí é sempre bom dizer, aparecer é diferente de notar, porque às vezes esse comportamento está ali latente desde a primeira infância e o pai só não percebe. Às vezes é um pai de primeira viagem, não está familiarizado com todo o desenvolvimento típico. Além disso, a gente tem que isso tem que trazer prejuízos para esse paciente e, por fim, não pode ser explicado por nenhum outro transtorno global do desenvolvimento. Eu particularmente acredito que isso se dê pelo aumento do número de diagnósticos, né? Quando a gente tem os números levantados pelo CDC, que é o Center of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, a gente tem essa mensuração sendo feita todo ano, onde no ano passado a gente tem 1 a cada 36 nascimentos sendo um indivíduo com autismo. Esse número ele vem aumentando, ele não regrediu desde que eles começaram a medir lá em 2004,
né? Então, em 2004, a gente falava de 1 a cada 100, né? E aí a gente tem 1 a cada 36 agora. Mas a gente tem que levar em consideração que se fala mais do autismo, a gente tem que levar em consideração a ampliação do espectro. Hoje o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele vai englobar Asperger, ele vai englobar transtornos que a gente chamava de TDI, né? Transtornos do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem um aumento do espectro e também tem mais conhecimento, mais acesso à saúde também, que possibilita o aumento do número diagnóstico. É muito importante dizer que o diagnóstico de autismo ele tem que ser um diagnóstico médico, né? Então é sempre bom ter um olhar de um neurologista infantil, de um neuropediatra, de um psiquiatra na infância e da adolescência para potencializar esse diagnóstico. Agora, todo o círculo social dessa criança pode também incentivar e perceber lacunas, né? Incentivar o pai a procurar o médico, né? Então a escola tem um poder fundamental em perceber lacunas do desenvolvimento infantil, não só a escola, mas também as pessoas que estão ali convivendo com essa criança nos momentos de lazer também. Olhando no aspecto agora da vida adulta, né? Como o autismo pode afetar o relacionamento interpessoal e como podemos lidar com isso? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente também tem que ter um olhar junto do autismo que não busca infantilizar os indivíduos com autismo, que é uma grande crítica aí da comunidade autista adulta, né? Alguns deles nem usam mais o quebra-cabeça, por exemplo, eles preferem outros símbolos para justamente não ter essa conversa com a infantilização. O diagnóstico de pessoas adultas também tem aumentado muito, pessoas que passaram pelos 20, 30 anos e vêm receber o diagnóstico. A gente tem exemplos na mídia, né, de atores e atrizes que descobrem o diagnóstico depois. E ele está muito relacionado às interações sociais, né? Porque um paciente que chega a 30 anos sem o diagnóstico, muito raramente esse quadro vai se falar de um autismo grave. Ele vai falar de um autismo, né, nível 1 de suporte, que é a nomeação mais correta ultimamente, que a gente utiliza. Então isso vai falar de interações sociais. E é claro, ninguém vai se diagnosticar com autismo porque gosta de seguir regras, precisa buscar um médico, né? Eu acho que assim, o autista ele consegue fazer muitas coisas, né? O que a gente precisa ter é conhecimento para saber quais são as limitações que vão existir até com pessoas sem autismo dentro de cada cargo e dentro do que eu tenho como empresa. Então a principal porta é informação, é eu buscar entender o que é um indivíduo autista, quais são as necessidades, quais as particularidades daquele funcionário, assim como eu tenho particularidades para um funcionário sem autismo, mas que cuida de um cargo de segurança, né? Então é possível sim ter uma carreira, é possível se desenvolver, mas é preciso que se mudem os ambientes, que a gente consiga ter essa flexibilidade e essa diversidade de pensamento para acolher essas pessoas.